Salve família, chegamos a mais um vídeo do Africa Mamba, aqui que vocês sabem é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Agradecendo sempre vocês que estão compartilhando, já estão dando like nesse vídeo, que você sabe que é muito importante, eu falo todo vídeo isso, que é muito importante dar o like para que chegue mais longe o vídeo e também se inscrever. Também tem que agradecer outra coisa, né? Chegamos a 500 inscritos aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Rumo aos 1000, hein? Rumo aos 1000, hein? Rumo aos 1000 inscritos. Muito obrigado mesmo quem se inscreve, quem tá se inscrevendo, quem tá chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez. Porque hoje a gente vai falar de janela de transferências. Aquilo que todo mundo fala, o que o povão aí do futebol, que gosta de futebol europeu principalmente gosta, eu também gosto muito. E a gente tem aí grandes contratações já sendo feitas nessa janela e muitas delas sendo africanas. Então, antes da gente começar com o nosso primeiro nome, eu vou, assim, ó, primeiro oferecer um cafezinho para vocês aqui, porque hoje a gente vai bater papo, tá? A gente vai bater papo porque a gente começa com grandes nomes, inclusive, nessa lista, como Sadio Mané. O Sadio Mané talvez tenha sido o grande nome dos africanos nessa janela de transferências. Saiu do Liverpool depois de 6 temporadas, 3 finais da Champions League, mais de 260 jogos e exatamente 120 gols anotados. Ele que fez dupla com o Mohamed Salah, que para mim é uma das maiores duplas africanas da história do futebol, né, da história do continente africano, e uma das maiores duplas talvez da história do Liverpool. Então, depois de 6 temporadas tentando buscar um espaço ali, principalmente com a saída do Lewandowski no Bayern de Munique, Sadio Mané vai experimentar um novo momento e que para ele vai ser muito interessante, uma temporada que foi muito boa por seleção, por Senegal, e apesar de não ter vencido o título pelo Liverpool, acabou selando ali, eu acho que uma fase interessante para ele também, para conseguir de fato ser um protagonista numa equipe que, como o Bayern, eu acho que é uma equipe bastante ideal, uma equipe bastante coletiva também. Eu acho que ali vai ser o sistema perfeito para o senegalês. Ele que, por exemplo, nessa temporada, mesmo com vice-campeonato ali da Champions League, fez cerca de 51 jogos e anotou 23 gols, ou seja, mesmo não sendo uma temporada tão artilheira como já foi em outra época, o Sadio Mané fez uma ótima temporada, né? Talvez foi a temporada mais madura do Sadio Mané. Então, assim, entregou números. A gente está falando de um atleta que não é centroavante, né? Não tem como princípio básico fazer gol, mas é um jogador com muitas assistências. Tanto é que ele já deu mais de 40 assistências em 6 temporadas. Então, o Sadio Mané assinando até 2025 com o Bayern por 32 milhões de euros, cerca de 170, 172 milhões de reais na nossa cotação. Outro senegalês que também agora vai mudar de áreas é Kalidou Koulibaly. Esse, para mim, uma das grandes contratações da Premier League nessa janela de transferências, né? O atleta que atuou por 8 temporadas pelo Napoli, chegando em 2014, vai jogar no Chelsea. Ele que não conseguiu conquistar o grande título como o Napoli queria, né, da Série A, o Scudetto, é o campeonato italiano, mas fez grandes temporadas por lá. Assim, é o 9º jogador que mais atuou com a camisa do Napoli, que tem uma questão de identidade lá no sul do país muito importante, e o Koulibaly casou muito bem como um filho de Napoli, digamos assim, né? 8 temporadas, mais de 300 jogos conquistados, uma Supercopa da Itália conquistada, outra Copa da Itália mais recentemente conquistada também, e acabou, querendo ou não, ali virando uma espécie de capitão ali também, junto com o Insigne no Napoli. Então o Koulibaly vai vestir a camisa de número 26, que no Chelsea você deve lembrar de quem é, né? O número 26 é o número de John Terry, ou seja, olha a moral que o Chelsea está dando para o Koulibaly, que chegou por 33 milhões de libras no gigante inglês. Koulibaly no Chelsea, uma grande contratação do futebol inglês nessa temporada. E até fechando essa questão do Koulibaly, do senegalês, né? Primeiro que o Koulibaly vai jogar com o Mendy, né? É basicamente a defesa de Senegal ali, o pilar defensivo de Senegal jogando pelo Chelsea. Isso é muito interessante também e é algo muito importante, tá? Nessas duas transferências aí de Sadio Mané e Koulibaly, é justamente pelo um fator importante, tá? Senegal, agora toda é Copa do Mundo, na verdade. Então é importante que os grandes jogadores aí que vão disputar pelo continente africano, não só Senegal e as outras seleções, os jogadores estejam num patamar interessante, né? Num nível de desafio interessante. Então, Sadio Mané e Koulibaly vão jogar
Já jogou na Premier League, né? Vai jogar na Bundesliga agora, numa equipe como o Bayern, né? Uma equipe que tem um projeto muito interessante, tá? Com o Nagelsmann, agora o novo técnico desde a última temporada no Bayern, então pro Sadio Mané vai ser muito interessante também. Pro caso do Koulibaly, mais interessante ainda, vai chegar motivado para essa temporada, pro final do ano jogar a Copa do Mundo, então transferências muito interessantes, tanto para Sadio Mané, tanto para Koulibaly, né? Vamos agora para o nosso terceiro nome. O nosso terceiro nome é Sebastian Haller, o jogador que, sim, só não fez chover no Ajax na última temporada, né? Anotou 11 gols em 9 jogos na Champions League, um dos artilheiros da competição, né? Marcou exatamente 34 gols em 43 jogos, ou seja, sim, uma marca fantástica, possivelmente uma das melhores temporadas, se não a melhor temporada do Sebastian Haller, que assim como o Koulibaly fez as categorias de base na França, na seleção francesa, mas escolheu depois jogar pelo seu país. O Haller é mais recente, né? Que ele escolheu jogar pela Costa do Marfim, inclusive jogou a última Copa Africana, só que infelizmente para o Haller aconteceu algo bastante inesperado. Isso porque o Sebastian Haller descobriu cerca de uma semana e meia atrás da publicação desse vídeo ter um câncer testicular, né? Um câncer no testículo, ou seja, ele vai ficar fora por vários meses. Nesse momento o importante não é ele jogar futebol, mas ele se recuperar. Parece que o procedimento cirúrgico foi um sucesso, certo? Só que assim, não tem uma data para ele voltar, vai ficar vários meses fora, então assim, esse é a notícia ruim dessa grande contratação do Borussia Dortmund, que depositou mais de 30 milhões de euros na contratação dele, e é um jogador que encaixa perfeitamente na filosofia e no estilo de elenco e de necessidades que o Borussia Dortmund precisa para essa temporada, mas infelizmente por causa dessa doença, né, e a gente espera que o Haller consiga aí se recuperar, não vai poder jogar pelo menos nos próximos 6 meses, eu acredito, ou talvez volte só na próxima temporada, a gente não sabe, mas Sebastian Haller, querendo ou não, é a grande contratação aí do Borussia Dortmund para essa temporada, mesmo que não consiga jogar na temporada regular, pelo menos até esse ano eu acho que ele não joga, possivelmente no primeiro semestre de 2023, mas uma grande contratação marfinense. Vamos agora para o nome que eu adoro aqui, tá? Um outro marfinense, Franck Kessié, um jogador que passou várias temporadas no futebol italiano, fez ótimas temporadas pela Atalanta, né? Grande sensação da Europa e do futebol italiano nos últimos anos. Foi pro Milan e aí no Milan ele obteve boas temporadas, né? Aonde ele fez ali mais recentemente dupla com Benacer, um outro meio-campista, belo meio-campista argelino, e ele recebeu várias propostas para renovar com o Milan na última temporada, mas acabou não renovando com o Milan justamente porque ele acabou de ser contratado pelo Barcelona, e ele que já conseguiu alguns jogos aí nessa pré-temporada e chamou muita atenção dessa equipe do Xavi, tá? O marfinense com apenas 25 anos tem o passe como o seu principal atributo e uma força física bastante interessante para um meio-campista ali, né? Eu acho que nessa filosofia do Barcelona, das necessidades atuais da equipe, eu acho que o Franck Kessié se encaixa muito bem nisso. E esse é um exemplo, como o Kessié, de um jogador que teve a sua formação basicamente no Stella da Costa do Marfim, aí foi pro Cesena depois, seguiu nos outros clubes e agora vai jogar nessa equipe do Xavi, que eu acredito que seja até titular do Barcelona, tá, durante a temporada, né? Um jogador assim que tem não só um vigor físico, mas tem uma técnica assim, ó, bastante avantajada. Ele pode jogar em várias posições no meio de campo e é muito bom nas bolas paradas. Ele cobra muito bem pênalti, ele cobra bem falta, escanteio. Então assim, é um jogador completo. Franck Kessié, aos seus 25 anos, entrando nessa fase mais madura e com uma cláusula de 500 milhões de euros. É justamente para ninguém tirar ele do Barcelona, né? Principalmente depois da treta que aconteceu lá com o Neymar e tal. Agora o Barcelona coloca as cláusulas de rescisões bem altas, né? E a do Kessié é nada mais, nada menos de 500 milhões de euros é a cláusula para tirar o Kessié do Barcelona. Então, marfinenses aí e senegaleses sendo os grandes protagonistas dessa janela de transferências europeia. Bastante interessante, tá? Apesar que com essa do Marfim a seleção não vai para a Copa do Mundo, né? Mas sediará a próxima Copa Africana das Nações, que será em 2024.
Agora, a gente indo ali pro norte africano, a gente vai para uma contratação que me agradou mais, assim. Não a que me agradou mais, talvez, mas a que pode dar mais frutos, digamos assim. Não tem muita gente falando, porque nem todo mundo conhece ele, que é o Nayef Aguerd, né? Ele que fez ótima temporada no Rennes da França. Ele que eu já acompanhava ele desde o Dijon, né? Que também é um clube francês. Sempre achei ele bom zagueiro, muito técnico, tem ali no passe e na leitura dos espaços algo que chama a atenção dos clubes europeus principalmente, e porque eu já tinha também visto ele jogar na seleção marroquina, ou seja, o Aguerd deve jogar a Copa do Mundo no Catar até onde eu sei. O Nayef, que foi contratado então pelo West Ham, né, por cerca de 33 milhões, com as variáveis ali, 33 milhões, acabou contratando o jogador. Ele que começou lá na academia Mohamed VI também, que é uma academia que revela bastante jogadores do Marrocos, para clubes do Marrocos mesmo, como ele começou no Rabat, lá do Marrocos, para depois ir para a Europa, né, para a França. Chama atenção para uma coisa, tá? Com 30 milhões de euros, entre 30 e 33 é com as variáveis já, ele acabou se tornando a segunda maior transação da história de um zagueiro africano. A primeira é do Eric Bailly, do Villarreal, para o Manchester United, e com esses 33 milhões de euros aí, acabou se tornando o segundo maior zagueiro aí mais caro, né, nas transferências desde a história do futebol. Só que a gente tem um problema, assim como o Haller, no caso dele ele não obteve nenhuma doença, né? Mas ele acabou se lesionando na pré-temporada, um problema no joelho, e deve ficar no mínimo uns 3 meses fora, ou seja, foi uma zica gigantesca, até porque tem a Copa do Mundo, né? Agora a questão é o seguinte, o quanto ele vai conseguir jogar no West Ham, né? Quando ele voltar agora para jogar na temporada regular, Premier League e outros torneios, e qual vai ser o tempo que ele vai ter para jogar a Copa do Mundo. A questão do Aguerd agora é se recuperar fisicamente para conseguir ter o mínimo de ritmo e conseguir jogar a Copa do Mundo pelo Marrocos, porque ele é titular absoluto no sistema defensivo do Marrocos. Então o Aguerd, novo jogador do Tottenham, e quando ele voltar a jogar mesmo, eu peço para que vocês fiquem de olho nele, porque ele é um zagueiro muito interessante e bastante técnico. Eu gosto muito de Nayef Aguerd. Agora, então, a gente continua na Premier League, porque teve uma outra contratação bastante interessante, e agora é o momento da tropa do Mali. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco clubista em relação ao Mali, gosto muito da seleção do Mali, tenho camiseta da seleção do Mali, e o Mali vai dominar o mundo no futebol. Mas essas duas contratações que eu vou falar, começando pela Premier League, são muito interessantes. Primeiro, Yves Bissouma, jogador que se destacou muito no Brighton, da Inglaterra mesmo, né, canhotinha, da seleção do Mali também, né, já jogou Copa Africana de Nações, esteve muito perto de ir para a Copa do Mundo com o Mali agora, mas acabou perdendo para a Tunísia a vaga. Ele é a nova contratação do Tottenham. Esse jogador eu acho muito interessante. Ele interessou a vários clubes, o Manchester United queria ele também, outros grandes clubes estavam a fim de contratá-lo, e esse é um jogador muito interessante, porque é um jogador muito técnico, é um jogador que tem no passe e na leitura de espaço ali no meio de campo algo como vantagem, e é exatamente tudo o que o Tottenham do Conte precisa. E eu fico feliz por ele ir pro Tottenham, porque tendo o Conte lá como técnico, ele vai evoluir bastante, e é um jogador que, assim, ele tem um potencial de revenda pelo Tottenham muito interessante. Então essa talvez seja uma das contratações mais inteligentes que o Tottenham tenha feito aí nessa janela. Yves Bissouma, ex-Brighton, da seleção malinesa, e que inclusive veio da academia lá do Mali, tá? A gente vai falar, o próximo jogador que eu vou falar também veio de uma academia do Mali, e a gente tem que começar a ver o que tem nessa água aí lá em Bamako, porque os caras, assim, ó, pra fazer meio campista bom, principalmente nessa atual geração da seleção do Mali, cara, alguma água lá deve ter lá, uma água batizada em Bamako, porque os caras, sim, estão revelando muitos meio campistas interessantes. Yves Bissouma no Tottenham, então. E um outro jogador que eu quero citar aqui, que eu acho muito interessante, essa é uma contratação menos badalada, mas pelo potencial que ele tem, pelo que ele apresentou na última temporada e pelo potencial de revenda também que esse jogador pode ter, eu acho interessante falar o nome desse marinês também. É Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré, para quem acompanha o campeonato francês, não sei se acompanha o Lens, né? Mas enfim, ele veio do Lens da França, fez uma boa temporada
agora na Ligue 1, conseguiu um 7º lugar com a equipe, e é um jogador que eu já conhecia pela seleção do Mali, né? Um meio-campista também, formado nas academias do Mali, no Marc Guilhou, né? E inclusive tem uma coisa interessante, tá? O Crystal Palace o contratou, né, para jogar Premier League. Ele foi contratado ali por cerca de 22 milhões de libras, e interessante que não boa parte, mas uma parte da transação, cerca de 7 milhões de euros, vai para a academia em Bamako, que o revelou, né, por ter aquela cláusula lá do clube formador. E eu vou usar esses dois exemplos e os exemplos do Nayef Aguerd para a gente perceber que, assim, é para acabar com essa falácia também de que só o futebol europeu pode desenvolver jogadores africanos, que academias no continente africano não desenvolvem com qualidade seus jogadores. A gente está falando de 3 jogadores que foram contratados aí em clubes com poderio financeiro e que foram desenvolvidos nas academias africanas. Eu poderia citar assim, várias academias que existem no Marrocos, na Argélia, em Senegal. Eu posso fazer só um vídeo futuramente para falar dessas grandes academias. Mas assim, a contratação de 2 jogadores formados no Mali, o outro jogador formado no Marrocos, acaba com a falácia de que só o futebol europeu pode salvar o futebol africano, os jogadores africanos. É uma mentira, não acreditem nisso. Óbvio que o futebol europeu ele pode ser um catalisador, assim como foi com o Mané no Metz da França, né, no qual ele acabou indo para lá, aprendeu e desenvolveu muitas coisas em relação a sistemas táticos. Mas assim, existem muitas boas academias no continente africano que têm revelado, né, tem conseguido não só revelar, mas desenvolver seus jogadores jovens africanos ali, desenvolver uma cultura local ali, ou no Mali, ou na Argélia, ou no Egito, onde é que seja. Então assim, existem muitos bons projetos de academias que têm revelado cada vez mais jovens para o exterior, e é importante que isso seja dito. Então é isso, eu vou falar para vocês uma coisa só para fechar sobre o Cheikh Doucouré, tá? Eu não dou 3 temporadas para ele ser vendido por no mínimo 60 milhões de euros ou de libras dentro da própria Inglaterra, jogando pelo Crystal Palace. Ele é muito bom jogador, como você já tem visto aí, as imagens dos melhores momentos deles no Lens são fantásticas, não pelos melhores momentos não, eu já vi ele jogando já várias vezes, é muito bom jogador o Cheikh Doucouré, então é a tropa do Mali, não adianta, e essa água de Bamako aí vai dar mais frutos ainda, hein, cara, rumo à Copa de 2026. Outro jogador que eu estava esquecendo, até olhei agora aqui pro meu caderninho, que pouca gente lembra talvez, porque ele não teve custos, assim como o Franck Kessié, ele não teve custos. O Franck Kessié chegou de graça, né, ao Barcelona, e esse outro jogador ele chegou depois, sim, de uma última temporada que não foi muito boa para ele no Ajax, que foi o André Onana, né? Teve todo um problema de doping lá que o deixou, eu acho que basicamente 1 ano, ou quase 1 ano, aí sem jogar, voltou a jogar pela seleção de Camarões recentemente, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, já ficou até meio que provado ali que a FIFA exagerou ali na punição em relação a ele, e ele perdeu espaço no Ajax, mas assim, ele já estava para ser vendido há muito tempo, e ele assinou com a Inter de Milão, tá? André Onana, um ótimo goleiro, para mim já devia ter estourado em clubes maiores há muito mais tempo, tá? O André Onana, que da academia do Barcelona também, né? O Eto'o que o trouxe, que o levou pro Barcelona, né? Então ele é um jogador muito técnico, joga muito bem com os pés, né? É um goleiro que tem uma técnica muito boa, é um dos meus goleiros preferidos assim, do continente africano. Acho que ele e o Mendy são os melhores tecnicamente falando, gosto muito. Então o André Onana jogará no Inter de Milão, na Inter de Milão, e possivelmente seja titular. Esse jogador aí que eu acho que a galera meio que esquece, porque ele chegou assim, quase que, né, sem quase ninguém ver e tal, porque ele já não estava jogando no Ajax antes, e então quando deu o primeiro dia da janela, ele já assinou com a Inter de Milão. Então, um grande nome aí dessa janela, André Onana. Isso, galera, assim, tem vários outros nomes que a gente poderia estar falando aqui sobre jogadores africanos. Eu coloquei os principais, tentando dar uma analisada também nesse mercado de transferências, o contexto de cada contratação, o que é muito interessante da gente falar, né? Então, eu coloquei alguns outros nomes como Cheikh Doucouré, Bissouma, que pode passar um pouco batido, mas que são jogadores que já estavam jogando
bem nos seus clubes anteriores. Muitas coisas vão acontecer ainda, a janela em si na Europa fecha lá por setembro, mas eu acho que boa parte das grandes contratações aconteceram já a nível dos jogadores africanos. Pode acontecer, quem sabe, um Ziyech saindo do Chelsea, indo para o Milan, mas não tem nada ainda. Então eu quero saber de vocês quais contratações vocês curtiram mais e se tem alguma contratação de africano na Europa, por exemplo, que chamou a atenção de vocês, que eu não tenha citado aqui, que deva ser falado, enfim. Deixa o like aqui também pra gente colocar esse vídeo para chegar mais longe ainda, né? E chegar a mais pessoas. E se inscrevam, tá? Se inscrevam e quem puder doar lá na chave do Pix, tá na descrição aqui, vai ajudar bastante o projeto, tá? Estamos tentando aí colocar mais investimentos em vídeo, em áudio, e a gente depende muito de vocês porque esse é um projeto independente que fala sobre futebol africano, jogadores africanos, seleções africanas e em vários formatos, né? Hoje eu tô falando com vocês aqui, ó, tete a tete. Talvez o próximo vídeo seja um vídeo mais narrativo, como eu sempre tenho feito, mas eu vou sempre tentar variar os formatos também para que cada um se sinta à vontade de consumir o conteúdo que achar melhor, tá? Deixa o like, compartilha esse vídeo que é muito importante e se inscreva, tá? E nunca se esqueça que a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil e para todo o continente africano. Salve também para os irmãos angolanos de Moçambique, que estão sempre aqui acompanhando o nosso trabalho e dando uma audiência. Tamo junto e até o próximo vídeo.